Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar um vídeo mais aqui no canal. Gente, hoje não vai ser um vlog, hoje vai ser que meio uma, tipo assim, uma apresentação assim, sabe? O porquê que eu comecei esse canal, sabe? Quais são os motivos. Me apresentar um pouquinho pra vocês, certo? Curte muito, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, compartilha o vídeo e curte, gente. Gente, eu vou começar esse vídeo me cuidando um pouquinho. Aí ao longo do vídeo, vocês vão vendo aí, sabe? Como que vai ser, que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. E é isso, gente. E esse vídeo vai ser narrado, então vocês não vão ver eu falando muito. Então eu decidi fazer assim, que é mais fácil do que eu fazendo as coisas e explicando pra vocês, certo?
Tá dando tchau? Fala tchau. Fala, gente. Tchau, gente. Fala tchau. Tchau.
comecei esse canal porque eu estava me sentindo muito sozinha, sabe? Depois que tive minha filha, tive muito medo de entrar em depressão pós-parto, porque eu estava sem rede de apoio, sabe? Com meu marido, só com meu marido para me ajudar, sendo pai de primeira viagem, ele ficou muito sobrecarregado, sabe? Trabalhando fora, tendo que arrumar casa, fazer comida para mim, limpar a casa depois do serviço, até que a casa começou a ficar muito desorganizada mesmo. Tinha muito lixo para colocar para rua, roupa que começou a lavar, sabe? E não terminou. Então, tive que mesmo de ponto, sabe? Mesmo de ponto arrumar a casa, tive minha bebê de cesariana. E mesmo assim, tive que fazer algumas coisas, porque estava sem condições a casa. Então, comecei a arrumar, comecei pela louça, sabe? Comecei pela louça, só que sempre com uma cadeira do lado, porque eu sentia muita dor nas costas. E como é que fala? E quando eu sentia a dor nas costas, porque eu estava de ponto, né? Eu sentava. A única coisa que eu não dei conta de fazer em casa, mesmo estando de ponto, foi varrer a casa e colocar a roupa no varal. O resto eu fiz tudo, sabe? Mas não foi muito bom fazer esse esforço, não. Todo o meu ponto do meio, no meio da minha barriga, sabe? Ele abriu. Ele abriu um buraco no meio da minha barriga. E, gente, ele não fechava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Passei todo tipo de remédio, fiquei com esse ponto aberto até a Valentina completar 3 meses. Ficou horrível. Para piorar, fiquei muito para baixo, sabe? Por conta de eu ter engordado demais, não estava me sentindo muito bem. Eu sempre fui uma pessoa bem vaidosa, sabe? Mas nessa gestação foi uma coisa totalmente diferente, tipo, porque eu nunca fui casada, nunca morei junto com ninguém, assim, sabe? Quando eu conheci meu marido, ele me conheceu. Gente, eu tinha perdido muito peso. Eu estava num momento da minha vida muito feliz. Não que eu não esteja feliz agora, sabe? Mas eu estava num momento da minha vida que, gente, eu estava radiante, sabe? Tinha perdido peso, tinha conseguido comprar as coisas que eu sempre quis, que eu sempre sonhei em ter, sabe? Tava morando sozinha com meu filho, tava conseguindo tudo que eu queria, sabe? Tava dando certo na minha vida, tudo dando certo na minha vida. Até que eu conheci ele. Eu conheci ele, só que no começo a gente teve relação muito conturbada, sabe? Só eu que trabalhava. Ele é novo, gente. Meu marido tem 21 anos e eu vou fazer 29, quinta-feira. Então, ele, sabe, ele não gostava de trabalhar. Eu que sempre trabalhei, desde quando a gente se conheceu, eu que mantinha a casa sozinha, pagava aluguel, fazia compra, tudo sozinha, sabe? Aí, gente, a gente ficou um tempo. Aí comecei a morar em Cambuquira. Aí depois eu resolvi voltar pra cá, que agora eu moro na minha cidade natal, na cidade que eu nasci, sabe? Aí eu voltei pra cá, ele quis vir comigo, mas eu tinha falado pra ele que a gente só ia voltar não, ele só ia vir comigo se ele arrumasse um emprego pra poder me ajudar. Aí nisso ele veio pra cá comigo antes de eu engravidar da minha menina. Ele não queria trabalhar, ele não queria fazer nada, sabe? Então ficava tudo sobre as minhas custas, ficava sobrecarregado. E outra coisa, eu pagava um aluguel de R$ 800 sozinha. É muita coisa para uma mãe solteira, porque eu era mãe solteira. Era só eu e meu menino. Ainda tinha que pagar o aluguel de 800, luz, água, internet, tudo sozinha, sabe? Compra de casa, compra do mês, era tudo para mim. Só que eu tava ficando muito sobrecarregada. Então, até que a gente brigou muito feio, ele voltou para a cidade dele. Gente, aí que foi o reviravolta na minha vida. Que mesmo trabalhando, morando sozinha, o que aconteceu? Roubaram a minha casa. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei na minha casa, eu tinha roubado a minha televisão. E nisso a minha mãe ficou com medo de eu estar morando sozinha, só eu com meu menino, e acontecer deles entrarem na minha casa de novo. Só que aí, mesmo meu marido morando longe de mim,
ter voltado para casa da mãe dele e tudo e tal, a gente ainda tava junto. Eu ia lá ver ele, às vezes ele vinha me ver. Só que aí deu esse problema do povo ter roubado a minha casa e eu ter que voltar. E eu ter que voltar a morar com a minha avó. Tive que juntar minhas coisas e morar com a minha avó. E aí que começa. Eu achei muito estranho, porque eu estava me sentindo muito mal. Eu estava com. Nossa, eu estava muito enjoada, com meus seios muito doloridos. Eu achei normal, porque a minha primeira gravidez não tive nada disso. Então, a segunda eu achava normal, porque era o jeito que eu ficava quando eu ia ficar naqueles dias, sabe? Só que não foi assim. Aí eu mudei para casa da minha avó, tudo certo. Aí eu liguei para minha madrasta, falei para ela que eu achava que eu estava grávida, só que eu não tinha certeza. E no dia eu tinha saído, sabe? Eu estava muito enjoada, eu achei que era por conta de eu ter ingerido bebida alcoólica, algo do tipo. Então, eu achei que era sobre isso. Quando minha madrasta me mandou o teste, fiz o teste, deu positivo. Aqueles testes de fitinha de farmácia, sabe? Eu não sabia qual era a minha reação. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, porque eu sempre quis ter um segundo filho, sabe? Filha, como no meu caso. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, o que eu sentia no momento. Aí, o que que aconteceu? Veio a Valentina. Veio a Valentina nesse mês de tempo. Aí, começou aí, eu peguei, fiquei morando um tempo com a minha avó. Gente, é um conselho que eu dou pra vocês. Tente tudo, mas não more com parente. É a pior coisa que existe, gente. Não que seja pior, mas é que é muito difícil. É parente, pode ser vó, pode ser tia, pode ser quem for, mas a melhor coisa do mundo é você ter sua privacidade, ter sua casa, você poder fazer suas coisas na hora que você quiser, sabe? Não estou falando mal da minha avó, porque ela sempre me acolheu, sempre me ajudou quando eu mais precisava, sabe? Mas é quando a gente fica maior de idade, a gente vê que a gente tem a liberdade da gente. A melhor coisa do mundo é a gente ter a casinha da gente, certo? E vamos lá pro restante da história, gente. Aí nisso, quando eu descobri que eu tava grávida, eu decidi que a minha avó realmente queria que eu continuasse lá, sabe? Porque ela tem um quarto vazio, queria que eu montasse o quarto da bebê lá. Só que eu achei que não ia dar certo, porque o meu marido ia querer ficar vindo ver a bebê, ia querer dormir lá. Eu falei, não, eu vou mudar, vou trocar, vou mudar de casa. Lá eu vou ter minha liberdade, a bebê vai ter as coisinhas dela e a senhora também vai poder ter a liberdade da senhora, sabe? Aí, no caso, eu peguei e me mudei para aquela casa dos primeiros vídeos que eu comecei a gravar, sabe? Que eu mostrei para vocês, que era uma sala, 2 quartos, sabe? Aquela bem pequenininha. Aí foi aí que a gente começou a morar junto, que a gente voltou. Aí eu comecei a me sentir. Aí tá, engravidei, tudo certo, passei gestação, minha gestação foi super tranquila, trabalhei. Aí depois que eu tive a Valentina, que foi um pouquinho mais complicado no caso, né? Que eu tive que ficar de repouso por conta da cesariana e tal. Depois eu tirei os pontos, mesmo assim meu ponto estava aberto, o ponto da barriga, por causa do esforço que eu fiz. Comecei a me sentir muito sozinha no começo. Eu tive, meus seios empedraram, me deu febre e outra, eu não estava me sentindo, minha autoestima estava muito baixa, eu estava me sentindo muito gorda. Até que um dia eu parei e pensei, falei, gente, eu posso começar a gravar minha rotina e postar. Quem sabe assim eu me sinto melhor e começo. É, me arrumar mais, sabe? Aí foi o que eu fiz. Comecei a postar minha rotina, tudo certo. Eu comecei a me sentir melhor, sabe? Mas foi bem difícil. Depois que eu tive a Valentina, comecei a chorar, sabe? Eu ia tomar banho, eu entrava no banheiro, eu começava a chorar. Eu chorava, gente, do nada. Tudo que me fazia, tudo não podia falar nada pra mim, que eu chorava. E outra coisa, era muito difícil porque a Valentina não dormia à madrugada. Ela dormia o dia todo, à madrugada ela ficava acordada. E eu fiquei muito sobrecarregada por conta que eu tinha que cuidar da bebê, cuidar da casa, cuidar da roupa.
fazer janta, fazer marmita para o marido levar para o serviço, fazer bolo para ele tomar café no serviço, sabe? Foi bem difícil. E outra coisa, por mais que ele tentasse me ajudar a ficar com ela não ia com ninguém quando ela era mais novinha. Até uns 4, 5 meses ela não ia com ninguém, era só comigo. Então eu tinha que fazer comida com ela no colo, eu tinha que lavar roupa com ela no colo, sabe? Então foi bem difícil mesmo, gente. Agora, agora eu tô mais tranquila, sabe? Voltei à minha rotina normal, graças a Deus. Agora ela já fica com o pai dela, com o irmão dela, com o tio dela, que o tio dela mora comigo também. E fico mais tranquila quando eu saio para trabalhar, porque agora ela já pega mamadeira, ela bebe, ela mama leite de vaca. Agora eu consigo me cuidar mais. Só que, porém, de dia, que é a hora certa, eu não consigo me cuidar. Eu tenho que esperar ela dormir para depois eu fazer o meu cabelo, porque é eu que tranço meu cabelo, fazer minhas unhas, é eu que faço as minhas unhas também, eu que faço a minha sobrancelha, sabe? Eu que faço tudo, mas agora eu tô me sentindo bem melhor porque eu consigo me cuidar. E sobre o meu peso, eu também perdi um pouco, gente. Eu cheguei a pesar 90 quilos quando eu engravidei dela e depois que eu ganhei ela. Porque mesmo ela mamando muito, e eu não comia demais, eu não sei se era inchaço, não sei o que era. Mas mesmo ela mamando, porque as pessoas falam, né? Que quando o bebê mama demais, você perde peso. Realmente a gente perde. No comecinho eu perdi bastante, mas depois meu peso ficou ali, no mesmo, sabe? Não ia para frente nem para trás. Eu não perdi nem ganhava, ficava ali. Só que eu perdi um pouco. De 90 quilos eu fui para 80 quilos, 82 quilos. Só que mesmo assim, para minha estatura, ele ainda tá muito alto, sabe? Aí eu tenho que perder mais ainda. Mas tá tudo certo, gente. Isso é com o tempo. Eu aprendi que nada é no tempo da gente, né? Tudo é no tempo de Deus. No nosso caso, no tempo dos filhos da gente, porque a gente só faz as coisas. Eu sei que é muito difícil. Já pensei muitas vezes em desistir, sabe? Pensei em desistir, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, porque a Valentina não deixava fazer nada. Só que eu vi que não é assim, que as coisas são devagar, que são no tempo da gente. Não é no tempo da gente, é no tempo de Deus, é no tempo que a gente tem que pensar que tudo vai dar certo, né? Que tudo vai dar certo, que tudo vai com o tempo tudo se encaixa. A gente só tem que ter calma, calma e fé. Então, gente, agora eu consigo fazer unha, porque antes eu começava a fazer uma unha, uma cliente em casa, porque eu atendo em casa, sabe? Que é mais fácil. Uma clientinha na minha casa, era conta de eu começar a colocar a mão no pé dela, a Valentina começava a chorar. Eu pensava que era fome, que era sono, mas não era nada, gente. Era só eu começar. Aí eu pedia licença para o cliente, falava para o cliente assim, gente, só um minutinho, posso dar uma mamar para ela? Ela não queria mamar, ela queria colo. Ela queria só ficar no meu colo. Às vezes eu tentava fazer unha quando o pai dela estava em casa. Não ia com o pai dela. Ele tinha que ficar do meu lado, eu fazendo unha, ele do meu lado com ela, mas mesmo assim não dava, ela chorava demais. Agora era mais fácil, porque ela já sabe gatinhar, ela já brinca, então quando eu vou fazer alguma coisa, eu posso soltar ela, deixar ela brincando, enquanto eu vou arrumando as coisas, sabe? Então é isso, gente. Eu comecei esse canal porque eu estava me sentindo muito sozinha, sabe? Tava meio depressiva, tudo eu chorava. E foi um meio, gente, é, que eu consegui me livrar disso, de não me sentir sozinha, mesmo não tendo tantos inscritos, mas para mim tá ótimo do jeito que tá, sabe? Eu consigo me expressar através dos meus vídeos, eu consigo ficar mais, ai, como fala, gente? A palavra fugiu. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem aí, certo? Um beijo para todo mundo e muito obrigado por assistir meus vídeos, gente. Eu sou um pouco tímida, às vezes eu vou gaguejar nos vídeos, eu vou
Às vezes o vídeo não sai muito bom, mas é sobre isso, gente. É sobre cada dia ir melhorando mais, não é? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo. Acompanhe o restante do vlog aí. É isso.